Na linha B, pretendemos determinar uma base para a soma de f mais g. Eu relembro que da linha anterior, portanto na linha A, nós já provámos que f é subespaço vetorial e já encontramos também uma base para f, ou seja, conseguimos dizer que o subespaço vetorial f pode ser gerado pela seguinte base, portanto 1, 1, 0, e eu relembro então esta base vem da linha anterior, que eu posso deixar até aqui o link para quem ainda não viu, poderia ver a linha anterior. Menos 2, 0, 1 é então uma base que encontramos para f na linha A. Temos então o seguinte, determina uma base para a soma de f mais g. Vamos primeiro fazer a interpretação do que é que será o conjunto f mais g. Bom, e uma coisa nós devemos saber logo à partida. Se f é espaço vetorial, foi provado anteriormente. Se g é espaço vetorial, porque diz no enunciado, então f mais g também é espaço vetorial, ok? E f mais g é o conjunto definido pelos elementos w que pertencem a R3, tal que w é igual a f mais g, com o f pertencente ao subespaço vetorial f, e o G pertencente ao subespaço vetorial G, ok? Temos então aqui o conjunto f mais g, será, e isto acontece para qualquer adição de subespaços vetoriais, será sempre um elemento dado pela soma de outros dois, em que cada um deles pertence ao subespaço vetorial, neste caso f e g, ok? Bom, e o que pretendemos agora é uma base para esta adição. Então teremos de respeitar as duas condições para ser base. Terá de ser um elemento gerador e terá de ser um elemento cujos vetores são linearmente, portanto um conjunto de vetores que são linearmente independentes. Isso são as duas condições para ser base. Bom, para encontrarmos um conjunto gerador de f mais g é fácil. Portanto, o conjunto é fácil e será sempre assim, ok? Nem precisará de justificação, embora eu vá tentar aqui explicar porquê, mas basta escrever então na prova o seguinte. O conjunto de vetores, portanto, destes quatro, portanto, reparem que eu quero um gerador de f mais g. Então eu tenho um gerador de f, tenho um gerador de g, aqui do enunciado, e portanto 1, 1, 0, menos 2, 0, 1, 1, 1, 1, e 1 menos 1, 1, eu tenho a certeza que é gerador de f mais g. Eu não sei se será base, ok? Base pode não ser, mas gerador é. Porquê? Porque qualquer elemento de f mais g, vamos aqui supor então o tal w, eu depois irei apagar isto, é só para tentar explicar melhor. Qualquer w que pertence a f mais g pode então ser escrito desta forma. Alfa 1, 1, 1, 0, mais alfa 2, menos 2, 0, 1, mais alfa 3, 1, 1, 1, mais alfa 4, 1, menos 1, 1. E pode porquê? Porque reparem, eu aqui tenho um elemento de f, aqui tenho um elemento de g. E estamos a adicionar os dois. É um elemento de f porque está escrito sobre a combinação linear dos vetores que geram f. E aqui a mesma coisa para o g. E, portanto, qualquer elemento de w pode ser escrito como uma combinação linear destes quatro. Eu não sei se é a combinação linear ótima. Ou seja, eu não sei se eles são linearmente independentes. Isso é o que iremos ver a seguir. Mas, então, temos a certeza que, para qualquer adição de subespaços vetoriais, um conjunto de vetores que gera essa adição pode ser constituído pelos vetores que geram cada um dos subespaços vetoriais individualmente, ok? Isso pode sempre então ser considerado. E portanto, basta escrever este conjunto é gerador de f mais g, ok? Porque estes dois geram f e estes dois geram g. Bom, agora teremos de garantir, ou teremos de ver, se serão linearmente independentes ou não. E eu, para isso, vou recorrer aqui à teoria de matrizes. Vou já explicar como. Portanto, o que nós pretendemos agora saber é se estes quatro vetores que aqui estão, será que são linearmente independentes? Porque se eles forem linearmente dependentes, poderemos simplificar este gerador. Eu vou tentar dar aqui um exemplo. Portanto, é LI linearmente independente? Queremos responder a esta pergunta, ok? Porque, então, se não for,
se não forem linearmente independentes, não será uma base, ok? Eu vou agora dar aqui um exemplo, vou até escrever a vermelho, depois vou apagar, é só para tentar justificar um pouco o que eu vou fazer a seguir com uma matriz, ok? Vamos supor que eu tinha aqui um elemento, um conjunto de dois vetores que gerava um determinado subespaço, ok? 1, 2, 3, 2, 4, 6. Eu vou colocar aqui estes dois vetores porque aqui visivelmente, de forma muito fácil e rápida, nós vemos que estes vetores são linearmente dependentes e não independentes, não é? São dependentes. Reparem que podemos obter aqui o segundo vetor multiplicando o primeiro por 2. Isto quer dizer que eles se conseguem escrever como combinação linear um do outro. Então, são vetores linearmente dependentes. Mas isso não quer dizer que estes vetores não possam gerar um determinado conjunto A. Podem gerar. Reparem, se gera, eu posso dizer que qualquer elemento que pertença a A se pode escrever desta forma. A igual a alfa 1, 1, 2, 3, mais alfa 2, 2, 4, 6. Isto é verdade. Pode ser verdade, não é? Mas reparem que se isto é verdade, eu consigo fazer aqui uma simplificação desta forma. Reparem, isto porque os vetores são combinação linear um do outro. Eu posso, por exemplo, colocar aqui um 2 fora do vetor, a multiplicar, e fica aqui com 1, 2, 3. Não é? Reparem que se este 2 fosse multiplicar aqui com este vetor, ficaria com o 2, 4, 6. Então, poderei simplificar desta forma. E isto para quê? Para conseguir ver aqui esta situação, portanto, 2 alfa 2... Isto só para mostrar que se eu fizer operações nos vetores, multiplicando um vetor por um escalar e adicionando ao outro, eu consigo simplificar e escrever o meu elemento A em função de um único vetor, ok? E isto sim seria então a minha base. Reparem que esta propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição de escalares é válida num subespaço vetorial. E, portanto, isto pode acontecer. E reparem que isto agora é um beta. Pode ser um beta. Isto é um elemento de R, não é? Alfa 1 mais 2 alfa 2. E, portanto, eu posso chegar a esta conclusão. O elemento A pode ser escrito beta 1, 2, 3. Portanto, o que eu disse foi o seguinte. O A pode ser escrito como combinação linear destes dois. Está bem? Mas se eles são combinação linear um do outro, se são linearmente dependentes, então é possível simplificar e escrever o A sobre a forma só de um deles. Bom, então não vamos... Isto sim poderia ser uma base e isto aqui não poderia ser uma base, ok? Porque estes vetores não são linearmente independentes. É esse o desafio que nós temos que fazer aqui neste conjunto gerador. Portanto, nós sabemos que este conjunto é gerador, mas será que são linearmente independentes? Vamos já analisar isso. Mas vamos analisar recorrendo à teoria de matrizes. Mas o que eu vou fazer em matrizes, e por isso é que eu fiz aqui este exemplo, é exatamente o que estive aqui a fazer. Eu, numa matriz, vou multiplicar apenas as linhas, que serão os meus vetores, por números reais, e não altero, então, digamos, a relação dos vetores relativamente a serem linearmente dependentes ou não. Isso mantém-se. Se eu multiplicar um vetor por um escalar, não estou a alterar essa situação do vetor, não é? Se é linearmente dependente ou independente do outro. Da mesma forma que se eu adicionar um vetor com o outro deste conjunto, ele continua a ser um elemento deste conjunto, porque estamos num subespaço vetorial. E, portanto, isto foi apenas então para deixar uma ideia mais clara, mais visível, digamos, de que um conjunto de vetores pode ser gerador, mas pode então não ser uma base, no caso de não serem linearmente independentes. Agora, recorrendo à teoria de matrizes, é claro que quando temos mais vetores, isto pode ser chato fazer assim da maneira que eu fiz aqui, e vamos então simplificar os cálculos, trabalhando com matrizes, indo buscar a característica de uma matriz. Eu relembro que a característica de uma matriz dá o número de linhas, o número máximo de linhas dessa matriz que são linearmente independentes. Então, nós poderemos recorrer à característica de matriz para trabalhar estas situações. Eu vou então criar aqui uma matriz em que as minhas linhas são estes vetores, ok? Vou fazer aqui uma matriz em que vou colocar 1, 1, 0, menos 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. E o que eu pretendo saber agora é se estas linhas serão linearmente dependentes ou independentes. E vou então recorrer à característica. Eu relembro então que a característica de uma matriz representa o número máximo de linhas portanto, paralelas, podem ser até linhas ou colunas linearmente independentes. E como é que se calcula a característica de uma matriz?
é procurar, portanto, esta matriz não é quadrada, se fosse quadrada é procurar a matriz triangular e ver o número de elementos da diagonal principal que são diferentes de zero. Se ela não for quadrada, não há problema, existe característica na mesma, vamos procurar a maior matriz triangular possível, aqui nesta, e ver quantos elementos da sua diagonal principal são diferentes de zero. Matriz triangular, ok? Matriz triangular é aquela matriz que tem zero, abaixo de uma diagonal está zero, ou na parte de baixo ou na parte de cima, pode ser triangular inferior ou superior, ok? Bom, para fazer isso, eu vou colocar aqui... Vou recorrer à condensação de matrizes, ok? A condensação de matrizes é ir anulando abaixo do meu pivô, de modo a encontrar então a matriz triangular. Vamos ver então como fazer. Reparem, eu posso anular aqui este elemento. Reparem, o que eu vou fazer é multiplicar. Portanto, a minha linha 2 irá ficar igual, irá sofrer esta transformação. Portanto, 2L1, vou multiplicar a primeira linha por 2 e adicionar à segunda. Ok? Reparem que eu estou então a multiplicar linhas por números escalares, já sabemos que isso não altera em termos de serem linearmente dependentes ou independentes, os vetores. Vou multiplicar a primeira linha por 2 e adicionar à segunda. Então a segunda fica 0, porque ali ficava 2 vezes 1 dava 2, 2 menos 2 dá 0. 2 vezes 1 dá 2, mais 0 fica 2. 2 vezes 0 dá 0, mais 1 fica 1, ok? E agora vou anular também aqui este elemento. Vou anular este elemento fazendo também aqui... reparem, esta operação, neste caso basta multiplicar a primeira linha por menos 1, portanto, menos L1 mais L3. Ok? Então fica, multiplica aqui por menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Ok? E já agora posso anular também aqui a última, até pelo mesmo, portanto, a L4 será menos L1 mais L4. Então ficará aqui 0, menos 1 dá menos 2, 0 vezes menos 1 dá 0, mais 1 dá 1. Okay? Reparem que eu já consegui aqui uma matriz triangular, e é a maior que consigo, porque eu só tenho 3 colunas, não é? E eu já tenho então aqui uma matriz triangular em que a sua diagonal principal tem 3 elementos diferentes de 0. Quer dizer isto que a característica da minha matriz, a característica, vou-lhe chamar aqui matriz A, ok? Característica de A é igual a 3, porque é igual ao número de elementos não nulos da diagonal da maior matriz triangular que eu consigo encontrar aqui na minha matriz, ok? Bom, então nós podemos concluir, sabendo que a característica da matriz é o número de linhas linearmente independentes, eu posso concluir agora que estes vetores são realmente linearmente independentes. E reparem, as operações que eu fiz foi multiplicar vetores e adicionar com outros. Como eu mostrei antes de começar a fazer com as matrizes, com aquele exemplo que eu fiz a vermelho, nós conseguimos simplificar, multiplicando um vetor por um escalar e somando ao outro, conseguimos simplificar e em escrever o mesmo elemento recorrendo a 3 vetores, neste caso serão estes 3, o 1, 0, 0, 2, 1 e o 0, 0, 1, de forma a que estes sejam realmente linearmente independentes. E então isto pode constituir uma base, ok? Bom, eu poderia até fazer aqui mais um cálculo. Era escusado, nós poderíamos ficar aqui. A característica é 3, então estas 3 linhas são linearmente independentes, estes 3 vetores são linearmente independentes, mas também poderia ainda anular aqui os dois últimos, se talvez possa ajudar na percepção do problema, que eu vou colocar aqui 0, não é? Reparem, eu agora vou anular então aqui este menos 2. O que é que eu faço? Quer dizer que o L4 irá ficar igual a L2 mais L4. L2 mais L4 vai ficar então aqui 0 e aqui 2. Ok? E agora ainda posso fazer o seguinte. Ainda poderia anular então aqui este 2, fazendo o quê? Muito simplesmente 0, 2, 1, 0, 0, 1, multiplicando, portanto, a linha L4 vai ficar menos 2 L3 mais L4. Então fica 0, 0. Reparem, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Reparem então que ficamos ali com uma linha toda 0.
não é? Eu fiz então operações nos meus vetores e consegui anular um deles. Então eu fico só com estes três. Poderia ficar só com estes três, ok? Porque aqui ele dá 0. E portanto, ter estes 4 vetores que eu aqui tinha, os iniciais que coloquei aqui na matriz, dadas estas operações, ter estes 4 ou ter estes 4 é igual. Mas destes 4 há um deles que é nulo. Então, por simplesmente desaparece, ok? E nós aqui conseguimos então encontrar 3 vetores linearmente independentes e que também são geradores, ok? Porque eu fiz operações nestes vetores que aqui estão. Bom, então eu posso dizer que o conjunto dado pelos vetores 1, 1, 0, 0, 2, 1 e 0, 0, 1 é uma base de f mais g, porque gera f mais g e são linearmente independentes, ok? Bom, ficamos então por aqui, até uma próxima!